Capítulo 1285. Embora não houvesse muitos crentes na Catedral da Tempestade à noite, Klein optou por aparecer em um corredor que levava ao jardim para evitar conflitos. Que poder! Pasha murmurou para si mesma enquanto olhava para os arredores. Roy suprimiu suas emoções e olhou em volta. Se aquele pastor-chefe vier à catedral para burlar o toque de recolher, ele poderá estar em algum lugar como este. Se alguém não está preocupado em acumular crimes, um anjo tem muitas maneiras de enganar uma pessoa comum, disse Klein casualmente. Vou mandá-los para as outras catedrais mais tarde. Procurem ficar em locais com janelas de vidro e espelhos. Depois de descobrir qualquer estranho que possa ser de Feisak, encontre uma oportunidade para desenhar um símbolo. Antes que ele pudesse terminar a frase, sua cabeça virou de repente enquanto olhava para a porta que dava para o jardim da sala de orações. Uma pessoa com mais de 2,6 metros de altura saiu lentamente. Ele estava vestindo uma longa túnica preta com bordas brancas, completamente preenchida com seus músculos salientes. Este era um homem velho, de barba branca e chapéu quadrado. Seus olhos eram azuis claros e ele tinha poucas rugas. Ele tinha uma aura de arrogância. O pastor-chefe da Igreja do Deus do Combate, Lahrion. Sem precisar identificar a pessoa, a intuição espiritual de Klein lhe disse que a pessoa à sua frente era um anjo, o motivo de ter vindo à catedral. Lahrion olhou para ele e disse surpreso, não é Ariana. Ele imediatamente conteve sua expressão e disse com bastante indiferença, parece ser o ajudante dela. Você pode dizer a ela que cheguei a um acordo com o 002, que ganhou vida até certo ponto. Desistirei de selá-lo em troca de permissão para sair. E vocês ficarão aqui, suportando as mudanças nas regras e as leis cada vez mais rígidas até que estejam completamente mortos. O pastor-chefe não parecia preocupado com a possibilidade de Klein detê-lo. Isso acontecia porque quando ele falava, seu corpo estava envelhecendo rapidamente. A superfície da sua pele rapidamente ficou coberta de rugas, com manchas de envelhecimento aparecendo nela, pingando um líquido podre. Em apenas algumas piscadas de olhos, Lahrion parecia estar prestes a evaporar no ar devido ao envelhecimento. Então, ele se transformou em uma poça de líquido podre que evaporou completamente. O impacto dessa cena causou arrepios na espinha de Billis e companhia. Eles sentiram como se suas mentes estivessem prestes a enlouquecer e que suas emoções estivessem prestes a entrar em colapso. Era exatamente como os incontáveis vermes minúsculos que saíram do ferimento no pulso do Senhor Mágico quando ele reformou sua mão. Foi tão aterrorizante e angustiante. Uma habilidade estranha. Tem algo a ver com Crepúsculo? Klein não tinha intenção de impedir Lahrion. Ele apenas assentiu pensativo. No mundo espiritual correspondente a Beltane, a figura de Lahrion apareceu e voltou ao normal. Logo depois disso, como se ele pudesse controlar as criaturas do mundo espiritual, passou por uma barreira invisível e escapou das muitas restrições da cidade de Beltane. Mas quando Lahrion estava prestes a começar a rasgar o espaço, tudo de repente escureceu e ele viu uma mancha contínua de tecido escuro. Foi como se uma parede bloqueasse o caminho de Lahrion. Lahrion interrompeu cautelosamente suas ações e olhou para a área infinitamente alta onde estavam as 7 luzes puras. No entanto, só pôde ver uma cortina ilusória pendurada nela, envolvendo o mundo espiritual da área correspondente a Beltane, isolando e criando um mundo independente. Ao mesmo tempo, a intuição de Lerion como caçador de demônios disse a ele que a barreira formada pela cortina era extremamente forte e difícil de romper. Ele precisava despender muito tempo e esforço para fazer isso. Para este pastor-chefe, o que estava acontecendo tinha um sentimento estranho,
tornando-o incapaz de conter sua raiva crescente. Isso foi semelhante a ele finalmente encontrar a chave para uma câmara secreta depois de inúmeras dificuldades. Justamente quando teve a chance de abrir a porta e sair antes que outros pudessem, ele ficou surpreso ao descobrir que havia uma fechadura adicional na porta da câmara, uma fechadura bastante resistente. Falta um senso de realismo. É uma projeção do vazio histórico. É uma fraude. Não. Fica fora da cidade de Beltane, fora da jurisdição da lei. Esta projeção histórica deveria estar aqui há muito tempo. Não pode durar mais do que 2 minutos, então se dissipará por conta própria. Lerion rapidamente recuperou a compostura, permitindo que suas âncoras e inclinação para a loucura formassem novamente um equilíbrio. Reticências. No corredor da Catedral da Tempestade, Roy e companhia finalmente se recuperaram. Eles viraram a cabeça para olhar para o Senhor Mágico, que não era de forma alguma inferior ao anjo de antes. Pasha hesitou por um momento antes de dizer com medo: Ele parece ter escapado. Dessa forma, eles não conseguiriam obter nenhuma informação sobre a localização de 002. Depender de uma busca seria tarde demais. Além disso, ninguém presente sabia como era o terrível artefato selado. Descrevê-lo como um livro era muito amplo. Só consigo pensar em outras soluções, respondeu Klein com um sorriso. Você tem alguma sugestão? Ele estava esperando que Lerion retornasse e negociasse com ele, mas percebeu que o pastor-chefe preferiria esperar no mundo espiritual até que a projeção histórica da cortina desaparecesse. E embora ele também pudesse entrar no mundo espiritual, não conseguia romper a estranha barreira criada após a mudança da lei em 002. Enquanto falava, Klein considerou seriamente outras soluções e fez com que alguns vermes espirituais controlassem seu corpo. Ele falou com os Beyonders ao lado dele na tentativa de encontrar inspiração através da discussão. Devíamos tomar a iniciativa de criar uma contradição, semelhante ao que aconteceu com Billis, para que possamos estar num estado relativamente seguro. Somente fazendo isso poderemos começar nossa busca. Phil trouxe à tona a ideia que ele já havia tido. Pasha balançou a cabeça. Mas se usarmos esse tipo de contradição para fazer algo, 002 certamente adicionará novas regras para resolver os problemas correspondentes. Mas isso ainda pode nos dar algum tempo, enfatizou Phil. Isso é algo que pode ser feito, concordou Roy, e acrescentou, mas nosso foco deveria ser encontrar 002. Talvez possamos criar alguma contradição que exponha sua localização? Quanto a que tipo de contradição poderia produzir tal efeito ou como criá-lo, ele não tinha ideia. No caso de uma contradição, novas regras serão adicionadas para resolvê-la. Klein sorriu enquanto ouvia em silêncio. Faíscas voaram enquanto seus pensamentos batiam em sua mente. Naquele momento, uma luz aquosa apareceu na superfície do espelho mágico em sua mão enquanto palavras prateadas apareciam. Pasha, você quer saber qual é o novo conteúdo do quadro de avisos? O espelho me perguntou diretamente. Por que ele me perguntou diretamente? Pasha ficou surpresa por um momento antes de assentir apressadamente e responder, sim. A luz aquosa no espelho prateado retornou rapidamente e apresentou uma cena do quadro de avisos. Havia 2 novas regras. Em conformidade com a ordem de toque de recolher, as várias catedrais fecharão mais cedo. Todos os hotéis só acomodarão hóspedes que tenham registrado suas identidades. Phil entrou em pânico. Para onde vamos agora? Ele não tinha ideia de como ele, Roy e Pasha poderiam escapar do castigo. Roy e Pasha trocaram olhares enquanto vários pensamentos surgiam em suas mentes, mas nenhum deles era viável. Nesse momento, Klein,
que mantinha silêncio, sorriu e olhou para Billis. Onde fica sua casa em Beltane? Um apartamento alugado na rua Bordo 18, mas esse apartamento já desabou com a explosão de um projétil de artilharia, respondeu Billis, um pouco perplexo. Klein sorriu e disse: você pode desejar que sua casa volte ao estado original. Eu concederei. Isso pode ser feito? Embora o mágico tenha curado a mão decepada de Phil com poderes inacreditáveis, Billis ainda sentia que seria muito mais difícil restaurar uma casa desabada ao seu estado original. Afinal, o Dr. Weber, o médico militar mencionado por Roy, era capaz de consertar a mão. Claro, Klein sorriu e o lembrou, depressa. Naquele momento, os crentes da catedral iam saindo um após o outro. Billis não se atreveu a demorar mais e disse imediatamente: desejo que minha casa retorne ao seu estado original. Tudo bem. Klein ergueu a mão direita e estalou os dedos. Seu desejo se tornou realidade. Enquanto Roy e companhia estavam atordoados, Klein ativou o teletransporte mais uma vez e os levou para a rua Bordo número 18. Ele parou em frente a um apartamento de 2 quartos. Billis olhou fixamente para a familiar porta de madeira à sua frente. Inconscientemente, estendeu a mão direita e abriu-a. O armário, o fogão a gás, o beliche, a mesa de madeira coberta de óleo e os jornais velhos e bagunçados espalhados por toda parte refletiram-se em seus olhos, que imediatamente umedeceram. Antes do início da guerra, ele via frequentemente sua mãe ocupada com o fogão a carvão quando voltava das minas. Seu pai e seu irmão aproveitavam o tempo para fazer alguns reparos ou ajudar a cuidar das partes estragadas das frutas e legumes. Eles fizeram alguns dos trabalhos que poderiam ser levados para casa. Sua sobrinha aprendeu o alfabeto em jornais velhos, sob a orientação da sua mãe, enquanto montava caixas de palitos de fósforo. Embora essa vida fosse difícil e não tivesse capacidade de evitar riscos, ainda era uma lembrança maravilhosa para Billis. Foi muitas vezes melhor do que os caminhos escuros das minas, os minérios pesados e as chicotadas dos supervisores. Mas agora, até mesmo esse pedacinho de beleza foi completamente destruído. Você não vai nos convidar para entrar? Phil ficou na porta, sem ousar invadir a propriedade privada. Depois de voltar a si, Billis disse apressadamente: por favor, entrem. Após entrar na casa desocupada, Klein puxou uma cadeira que poderia quebrar a qualquer momento e sentou-se. Ele então ficou em silêncio. Roy, Pasha e os outros não ousaram incomodar o cavalheiro enquanto esperavam calmamente ao seu lado. Depois de 20 a 30 segundos, Klein de repente olhou em volta e disse com um sorriso: tenho uma ideia que requer verificação. Quem quer trabalhar comigo nisso? Eu farei isso, respondeu Roy sem hesitação. Klein sorriu e respondeu: depois disso, não responda às perguntas com sinceridade. Estou procurando as lacunas escondidas nas regras do 002. Roy assentiu e disse: isso não seria um problema. Klein imediatamente pegou o espelho mágico e disse a Roy: faça uma pergunta. Roy pensou por um momento e disse: onde posso encontrar minha próxima poção? Uma cena apareceu na superfície do espelho prateado. Era o pastor-chefe da Igreja do Deus do Combate, Larion, que andava pelo mundo espiritual. A expressão de Roy endureceu instantaneamente. Então, ele ouviu o Senhor Mágico dizer: é a sua vez de responder a pergunta. Lembre-se, não dê a resposta correta. Roy rapidamente controlou seus pensamentos e olhou novamente para o espelho. Ele viu que o espelho já havia se transformado no próprio Senhor Mágico e mais algumas linhas de texto parecido com sangue apareceram. Para quem você deu sua primeira vez? Roy imediatamente se lembrou do passado enquanto seu rosto ficava vermelho. Então,
Respondeu de acordo com as instruções do Senhor Mágico, não tenho certeza. Uma mentira. O texto cor de sangue no espelho prateado condensou-se instantaneamente em palavras aterrorizantes. Pá! Um raio apareceu do nada e atingiu Roy. Roy convulsionou de dor quando seu corpo ficou carbonizado. Seus cabelos se arrepiaram, mas sua vida não estava realmente em perigo. Billis, Pasha e Phil ficaram surpresos, sem saber o que tinha acontecido. Neste momento, Klein olhou em volta e sorriu. Olha, o espelho não foi punido por causar danos voluntariamente. Uma verdadeira oportunidade está aqui. Ponto.